Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E seja o culpado por dar play nesse Nerdologia sobre a vida de Agatha Christie, a rainha do mistério. Autora de uma vasta obra com 66 livros, além de contos e outros escritos, Agatha Christie é considerada uma das pessoas mais influentes na literatura recente, recordista em livros de ficção vendidos à história, criadora de vários personagens memoráveis, e suas produções também foram adaptadas para o teatro, filmes e videogames. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em 15 de setembro de 1890, em Torquay, no Reino Unido. Ela foi a terceira criança do casal Frederick Alva Miller e Clarissa Margaret, conhecida como Clara. A história da família de Agatha Christie é curiosa. Frederick nasceu nos Estados Unidos e estudou na Suíça, filho de um rico comerciante. Após a morte da mãe de Frederick, seu pai se casou novamente com Margaret West, tia de Clara, e o casal legalmente adotou a então menina de 9 anos para poder cuidar da educação dela, filha de uma viúva de um oficial do exército britânico. Ou seja, formalmente, os pais de Agatha Christie eram irmãos, embora sem parentesco biológico. A família não era nobre, mas era abastada, e seu pai era um bem-sucedido corretor de ações. Você sabe que a família tem dinheiro quando encomendava uma pintura a óleo de sua filha de 4 anos de idade, a pequena Agatha. A infância da futura escritora reflete sua situação econômica familiar, marcada por viagens pela Europa e uma educação particular em casa, aprendendo a ler e escrever aos 4 anos de idade, além de matemática e a tocar piano. Ela também frequentava a igreja e manteve-se devota da igreja anglicana por toda a sua vida. Segundo Agatha Christie, na biografia escrita pela historiadora Janet Morgan, como seus irmãos eram uma década mais velhos, ela não frequentava a escola, ela tinha poucas amigas de sua idade, e por isso acabou se encantando pela leitura de livros infantis e de poesias. Uma das poucas atividades sociais de sua infância era participar de grupos infantis de teatro, normalmente organizado pelas mães das crianças da cidade. Em 1901, aos 10 anos de idade, ela escreveu seu primeiro poema. Infelizmente, no mesmo ano, seu pai faleceu, o que ela disse que foi o fim de sua infância. A situação da família também mudou. Sua irmã mais velha se casou e seu irmão estava no exército na África do Sul, na Segunda Guerra dos Boeres. Sua mãe a enviou para a escola, primeiro em Torquay, depois aos 15 anos para internatos em Paris, onde Agatha receberia uma educação em música, mas ela desistiu de uma carreira musical, dizendo não ter nem o talento e nem a disciplina. Na adolescência, Agatha continuava lendo e escrevendo bastante. Ela também acompanhou sua mãe em uma viagem ao Egito e, aos 18 anos, escreveu seus primeiros contos. Todos eles foram enviados para revistas, que rejeitaram a publicação. Agatha assinava usando pseudônimos masculinos, uma prática comum para autoras que viam textos assinados por mulheres muito mais rejeitados, o que ainda ocorre em tempos recentes, motivo para, por exemplo, a autora de Harry Potter usar a abreviação de seu nome. Aos 19 anos, Agatha escreveu seu primeiro romance, que foi rejeitado por 6 editoras. Sua mãe sugeriu que ela procurasse o autor Eden Phillpotts, vizinho da família, para conselhos e indicações. Ele indicou seu agente literário, que, embora tenha rejeitado o romance, fez recomendações e a incentivou. Na vida pessoal, Agatha teve alguns cortejos e um breve noivado até conhecer, em outubro de 1912, o oficial Archibald Christie. No início de 1913, eles estavam noivos e se casaram no Natal de 1914, durante a folga dele, que havia sido enviado para a França para lutar na Grande Guerra. O casal teve uma filha, nascida em 1919. Durante a guerra, ela foi voluntária como enfermeira e tratou diversos soldados belgas que foram levados para o Reino Unido após a invasão alemã. Isso a inspirou a criar o protagonista de seu primeiro romance de detetives, em 1916, Hercule Poirot, um ex-policial belga com um magnífico bigode, refugiado no Reino Unido. O inspetor Poirot é personagem de mais de 30 romances, 50 contos e mais de 10 atores já o interpretaram. O livro foi publicado em 1920 e, depois dele, Agatha Christie nunca mais seria rejeitada por editores. Pelo contrário, ela era alvo de constante demanda por novos livros e contos e tornou-se conhecida por trabalhar demais até em viagens. Ela e o marido fizeram parte de uma turnê pelo Império Britânico para divulgar a Exposição Imperial de 1924 e, na viagem, é possível que Agatha Christie tenha sido uma das primeiras pessoas europeias a surfar. Seu segundo romance, de 1922, trouxe novos personagens, o casal de detetives Tommy e Tuppence. O ano de 1926 foi pesado para a autora. A mistura de trabalho em excesso, a morte de sua mãe e o pedido de divórcio pelo marido causaram algo que foi chamado de colapso nervoso na época. Ela ficou desaparecida por 11 dias, motivando uma enorme busca policial e, quando encontrada, não tinha memória recente.
A reação pública foi negativa, acusando até de um golpe de publicidade. O divórcio foi concluído em 1928 e Agatha Christie manteve o seu sobrenome, por já ser uma autora conhecida. No mesmo ano, iniciou uma viagem que mudou sua vida, pelo Expresso Oriente, a linha de trem até Istambul e seguiu até Bagdá. Na época, o Iraque era um protetorado britânico, e muitos arqueólogos ingleses faziam expedições ao país. Ela desenvolveu um grande interesse pela arqueologia e, a convite de um casal de amigos, ela visitou um sítio arqueológico em fevereiro de 1930, quando conheceu o arqueólogo Max Mallowan. 7 meses depois, eles estavam casados, e as diversas viagens do casal ao Oriente Médio inspiraram algumas das mais conhecidas obras de mistério e de crime de Agatha Christie, como Morte no Nilo, Assassinato no Expresso Oriente e Morte na Mesopotâmia. Outra fonte de inspiração para a autora era o ambiente aristocrático do Reino Unido, com assassinatos em grandes casas vitorianas baseados em residências que ela conheceu ou frequentou, mordomos como suspeitos e parentes sedentos por heranças. Outra coisa marcante em sua obra é o envenenamento de personagens, e isso também é baseado em sua experiência de vida. Lembra que falamos que ela foi enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial? Em 1917, ela se classificou como assistente farmacêutica, e durante a Segunda Guerra Mundial também desempenhou essa função. Ela estudou e manipulou diversos venenos, e suas obras possuem um retrato bastante realista dos sintomas de várias substâncias. Em mais de uma ocasião, detetives e médicos disseram ter reconhecido o envenenamento na vida real com o conhecimento da leitura dos romances de Agatha Christie. Num aspecto mais controverso, algumas descrições físicas de personagens feitas por Agatha Christie são hoje consideradas racistas, especialmente de personagens judeus e árabes. Após a Segunda Guerra Mundial, ela foi convidada para a Sociedade Real de Leitura, tornou-se Dama da Ordem do Império Britânico e recebeu diversas homenagens e títulos honorários. Entre 1930 e 1956, ela também escreveu 6 livros sob o nome Mary Westmacott, para poder explorar outros temas e estilos que não histórias de detetives, o que foi revelado em 1949. Também publicou livros de memórias e compilações de cartas. Em 1952, sua peça A Ratoeira começou a ser encenada na mais prestigiada cena teatral londrina. A exibição só foi interrompida devido à pandemia de Covid-19, a mais longa peça em cena na história, conhecida por terminar com um apelo do elenco para que os presentes não estraguem a solução do mistério para outras pessoas. Curiosamente, Agatha Christie supostamente pouco acompanhava as adaptações de suas obras, focada em ler e em escrever. A última obra de Agatha Christie foi Portal do Destino, em 1973. Em vida, ela vendeu mais de 300 milhões de livros, acumulando um patrimônio considerável, e sua obra foi posteriormente administrada por sua filha. Agatha Christie faleceu de causas naturais em janeiro de 1976, aos 85 anos de idade, mas sua obra continua sendo uma das mais apreciadas e influentes do mundo, especialmente nos gêneros de mistério e detetives, com um prêmio levando seu nome. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a civilização maia, comentaram que o correto seria dizer que os maias não conheciam a roda. Na verdade, conheciam sim, como mostram vestígios arqueológicos de brinquedos e miniaturas e as técnicas de tecelagem usadas pelos maias. Porém, eles não usavam para transporte, talvez por causa do relevo, talvez pela falta de animais de carga. Também comentaram que os maias não faziam comércio de chocolate, mas de cacau. Como falamos no Nerdologia de História das Moedas, sementes de cacau eram usadas como moeda e chocolate era um produto, não em barras, mas viscoso. Finalmente, algumas pessoas apontaram o erro de termos usado a Pedra do Sol para ilustrar o calendário maia. Sim, a Pedra do Sol é um artefato mexica, e pedimos desculpas pela confusão causada, já que o propósito era ilustrar o calendário de conta longa. Inclusive, mostramos a Pedra do Sol no Nerdologia sobre o México pré-hispânico. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre autoras famosas e até a próxima!